Seja honesto. Quando foi a última vez que você se sentiu genuinamente feliz? Não a felicidade de um momento bom que passou rápido. Não o alívio temporário depois de resolver um problema. A felicidade profunda e estável que não depende de nada externo para existir. A maioria das pessoas passa a vida inteira buscando felicidade nos lugares errados. No próximo objetivo alcançado, na próxima compra, no próximo relacionamento, no próximo estágio da vida. E o padrão se repete. Você chega onde queria, sente felicidade por um tempo, e então ela escapa de novo, exigindo mais alguma coisa externa para voltar. Os estoicos identificaram esse padrão há 2000 anos e tinham um nome para ele: a corrida do hamster da felicidade. Não esse nome exatamente, mas a observação era precisa. O ser humano tem uma tendência natural de adaptar-se a qualquer nível de bem-estar externo e de imediato começar a querer mais. É uma armadilha evolutiva que a maioria das pessoas nunca consegue sair porque nunca entendeu o mecanismo. Os estoicos identificaram esse padrão há 2000 anos e tinham um nome para ele. Não em português moderno, mas a observação era precisa. O ser humano tem uma tendência natural de adaptar-se a qualquer nível de bem-estar externo e de imediatamente começar a querer mais. É uma armadilha evolutiva que a maioria das pessoas nunca consegue sair porque nunca entendeu o mecanismo que a mantém presa. Pensa como funciona na prática. Você quer aquele emprego, consegue. A felicidade dura algumas semanas ou meses. Então você começa a querer uma promoção. A consegue. Felicidade por mais algumas semanas. Então você quer o próximo nível. O ciclo nunca fecha porque o mecanismo que o alimenta nunca é examinado. Você continua perseguindo o próximo externo, achando que esse vai ser diferente dos anteriores. E ele nunca é. Não porque você está fazendo algo errado, porque está buscando no lugar errado algo que só existe no lugar certo. E escreveu no seu diário pessoal o texto que hoje chamamos de meditações, algo que contradiz completamente a lógica de buscar felicidade no externo. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, não das suas posses, não das suas conquistas, não das suas circunstâncias, dos seus pensamentos. Sêneca foi mais direto ainda. Em décadas de observação das pessoas mais ricas e mais poderosas de Roma, chegou a uma conclusão que ainda hoje perturba quem leva a sério. Não é o homem que tem pouco que é pobre, mas o homem que deseja mais. A pobreza de felicidade não tem nada a ver com o que você tem. Tem tudo a ver com a distância entre o que você tem e o que você acha que precisa ter para ser feliz. E essa distância pode ser enorme mesmo para quem tem muito, e pode ser pequena mesmo para quem tem pouco. Depende inteiramente da relação que você tem com o que existe, não do que existe. Epicteto, que começou a vida como escravo sem absolutamente nada de material, chegou a uma paz e a uma satisfação com a vida que imperadores invejavam. E ele deixou claro o mecanismo. Busque não que os acontecimentos aconteçam como você quer, mas deseje que os acontecimentos aconteçam como eles são, e você terá paz. Hoje você vai aprender as 10 verdades estoicas sobre felicidade que ninguém te conta, porque contradizem tudo que a cultura moderna ensina sobre como ser feliz. Cada verdade vai mudar algo concreto na forma como você busca e como você encontra a felicidade que já está disponível dentro de você. Curte esse vídeo agora. Escreve nos comentários qual dessas 10 verdades você acha mais difícil de praticar na sua vida, porque quero saber onde o desafio real está para você. Compartilha com alguém que está buscando felicidade e não consegue encontrá-la. Se inscreve no canal e fica até o final, porque a 10ª verdade vai mudar completamente a forma como você entende o que é ser feliz. Número 1. A felicidade que depende de algo externo não é felicidade real.
Marco Aurélio escreveu algo que a maioria das pessoas resiste quando encontra pela primeira vez. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Essa frase não é sobre estoicismo abstrato. É sobre a mecânica real de como a felicidade funciona. Quando a sua felicidade depende de algo externo, você basicamente entregou o controle da sua paz de espírito para algo que não controla. O emprego que pode ser perdido, a pessoa que pode partir, o dinheiro que pode diminuir, a saúde que pode piorar. Se qualquer uma dessas coisas é condição para você estar bem, você está vivendo com a felicidade refém de circunstâncias que podem mudar a qualquer momento. Os estoicos chamavam isso de preferências externas versus bens internos. Preferências externas são coisas que você quer que aconteçam, mas que não controla completamente. Bens internos são qualidades que você cultiva dentro de si e que ninguém pode tirar. A sabedoria, a coragem, a integridade, a gratidão, a tranquilidade. A diferença prática é enorme. Quando você persegue bens internos, cada passo na direção deles já é uma forma de felicidade, porque você tem controle total sobre a direção. Quando você persegue preferências externas, a felicidade só chega quando elas se materializam e vai embora quando não se materializam. A aplicação concreta começa com uma pergunta honesta. O que na sua vida agora você está tratando como condição para ser feliz, que na verdade está fora do seu controle? Identifique esse item. Agora pergunte: como seria minha vida se eu aprendesse a estar genuinamente bem independente de como isso vai se resolver? Essa pergunta, respondida com honestidade, é o primeiro passo para uma felicidade que nenhuma circunstância pode destruir. A aplicação concreta começa com uma pergunta honesta. O que na sua vida agora você está tratando como condição para ser feliz, que na verdade está fora do seu controle? Identifique esse item com especificidade. Não quero mais dinheiro. Preciso que meu chefe me reconheça para me sentir valorizado. Não quero um relacionamento. Preciso que aquela pessoa específica me escolha para me sentir completo. Quando você identifica a dependência com essa especificidade, ela perde parte do poder que tinha. Porque você pode ver com clareza que está entregando o controle da sua paz para algo que não controla. E essa visão é o primeiro passo para recuperar esse controle. Sêneca escreveu: o que perturba os homens não são as coisas, mas as opiniões que têm sobre as coisas. Mudar a opinião é sempre possível. Mudar as coisas nem sempre é. E é por isso que trabalhar a relação interna com o que acontece é sempre mais eficaz do que tentar controlar o que acontece. Número 2. O riso e a leveza são ferramentas filosóficas, não fraquezas. E agora vem algo que vai surpreender você, vindo de uma filosofia com reputação de austera e séria. Os estoicos não eram pessoas amargas ou sem senso de humor. Epicteto dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. E uma das visões mais libertadoras que você pode desenvolver é a capacidade de ver humor e leveza mesmo nas situações difíceis. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de manter um coração leve diante das adversidades. Não porque os problemas não eram sérios, mas porque a seriedade excessiva com que tratamos tudo tende a amplificar o sofrimento sem criar nenhuma solução adicional. O riso não nega a dificuldade. Ele te liberta do peso desnecessário que você carrega em relação a ela. A ciência confirma o que os estoicos observavam. Quando você ri genuinamente, o cérebro libera endorfinas e serotonina, que elevam o humor e reduzem o cortisol, o hormônio do estresse.
O riso funciona como um reset do sistema nervoso que nenhum argumento filosófico consegue criar da mesma forma. A ciência confirma o que os estoicos observavam. Quando você ri genuinamente, o cérebro libera endorfinas e serotonina, que elevam o humor e reduzem o cortisol, o hormônio do estresse. O riso funciona como um reset do sistema nervoso que nenhum argumento filosófico consegue criar da mesma forma. Mas há algo mais profundo ainda. O riso genuíno é um indicador de perspectiva. Quando você consegue rir de algo difícil, não está negando a dificuldade. Está demonstrando que a dificuldade não te domina completamente, que você ainda tem espaço interno além do problema. E esse espaço é exatamente onde a solução frequentemente aparece, porque a mente relaxada acessa recursos que a mente tensa bloqueia. A aplicação prática é deliberada e simples. Identifique pelo menos uma situação na sua vida atual que você está tratando com seriedade excessiva e que, quando examinada com distância e honestidade, tem um elemento absurdo ou irônico que poderia ser visto com humor. Não para negar o problema, para tirar o peso desnecessário que a seriedade total acrescenta sem resolver absolutamente nada. E se você quer desenvolver essa capacidade de forma consistente, passe mais tempo com pessoas que conseguem rir das adversidades com genuinidade real. O senso de humor é tão contagioso quanto a ansiedade. Escolha conscientemente qual dos dois quer contrair mais. Número 3. A natureza restaura o que o ambiente artificial drena. Mas antes de ir para o próximo ponto, pensa comigo. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio ao ar livre, sem nenhuma tela, sem nenhum fone de ouvido, sem nenhuma agenda? Se a resposta demorou para vir, isso já é informação importante. Marco Aurélio escreveu: "A natureza não tem pressa, no entanto, tudo é realizado." Ele entendia algo que a ciência moderna confirmou. O ritmo acelerado e artificial que a vida moderna impõe vai contra o ritmo natural do ser humano. E essa contradição tem um custo direto no bem-estar que a maioria das pessoas nunca associa à causa real. Estudos mostram que passar apenas 20 minutos em ambiente natural reduz significativamente os níveis de cortisol. O que os japoneses chamam de banho de floresta, a prática de simplesmente estar entre árvores e natureza sem agenda específica, tem efeitos mensuráveis na pressão arterial, na função imunológica e no humor que nenhuma medicação cria da mesma forma. Os estoicos se alinhavam deliberadamente com os ritmos naturais, acordavam com o sol, observavam as estações, refletiam sobre a natureza cíclica de tudo. Não por romantismo, porque entendiam que a mente se restaura quando o ambiente ao redor está em harmonia com o que o ser humano foi durante a maior parte da sua história evolutiva. A aplicação concreta não exige uma floresta, exige intenção. 20 minutos ao ar livre, sem telefone, sem agenda, sem destino específico. Não como exercício físico, como restauração mental. A diferença entre sair para caminhar ouvindo podcast e sair para caminhar em silêncio, observando o ambiente, é a diferença entre consumo e restauração. A aplicação concreta não exige uma floresta, exige intenção. 20 minutos ao ar livre, sem telefone, sem agenda, sem destino específico. Não como exercício físico com meta de passos, como restauração mental deliberada. A diferença entre sair para caminhar ouvindo podcast e sair para caminhar em silêncio, observando o ambiente ao redor, é a diferença entre consumo e restauração. Um adiciona estímulos, o outro remove o excesso de estímulos que a mente acumulou. Marco Aurélio saía regularmente para observar a natureza não como lazer, mas como prática filosófica.
Ele usava a observação da natureza para lembrar da impermanência de tudo, dos ciclos que se repetem, da ordem que existe por baixo do caos aparente. E essa perspectiva restaurava algo na mente que o trabalho constante inevitavelmente drena. Número 4. Acordar cedo não é punição, é proteção do que importa. Agora vem uma verdade que vai incomodar quem ainda não experimentou de verdade. As primeiras horas do dia são as mais valiosas que você tem. E a maioria das pessoas as entrega para o algoritmo das redes sociais antes de ter feito uma única coisa que importa para a vida que quer construir. Marco Aurélio acordava antes do sol todos os dias do seu reinado e escrevia no diário sobre a tentação de não acordar. Ao amanhecer, quando você tem dificuldade em sair da cama, deixe esse pensamento estar presente. Levanto para fazer o trabalho de um ser humano. Ele não acordava cedo porque era fácil. Acordava porque havia decidido que as primeiras horas pertenciam ao que importava, não ao que era confortável. A ciência mostra que pessoas que acordam mais cedo tendem a relatar maior senso de controle sobre a própria vida, níveis mais altos de emoções positivas e maior satisfação geral. Não porque acordar cedo magicamente cria felicidade, mas porque acordar cedo cria espaço para o que cria felicidade: reflexão, movimento, criação, clareza. O que você faz nas primeiras horas do dia define o tom emocional e mental do dia inteiro. Começar com reflexão e intenção cria um dia diferente de começar com notificações e demandas externas. A aplicação prática: por uma semana, acorde 30 minutos mais cedo do que o normal. Não use esse tempo para redes sociais ou notícias. Use para escrever 3 coisas pelas quais é genuinamente grato, para ler algo que expanda sua perspectiva ou para simplesmente ficar em silêncio com seus próprios pensamentos. Observe como esse início muda a qualidade do dia inteiro. A resistência que vai sentir nos primeiros dias é real. Marco Aurélio escrevia sobre essa tentação com honestidade que surpreende. Ele sentia vontade de ficar na cama como qualquer ser humano e escolhia sair mesmo assim, não porque era fácil, porque havia decidido que a qualidade do dia importava mais do que o conforto temporário de mais alguns minutos de sono que frequentemente não restauram nada de verdade. Escreva nos comentários qual dessas verdades você acha mais difícil de praticar. Número 5. Não abandone o que ama quando fica difícil. E aqui está algo que vai direto ao ponto. A maioria das pessoas não abandona o que ama porque não tem mais amor por isso. Abandona porque o desconforto de continuar pareceu maior do que o custo de parar. E o custo de parar só aparece meses ou anos depois, quando a ausência do que foi abandonado cria um vazio que nada consegue preencher da mesma forma. Sêneca disse algo que ainda hoje é a instrução mais direta sobre perseverança que existe. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que as coisas são difíceis. A dificuldade não é o problema. A interpretação da dificuldade como sinal para parar é: os estoicos entendiam que qualquer coisa que vale a pena cria resistência. A resistência não é evidência de que você está no caminho errado. É evidência de que o que está tentando criar tem substância suficiente para exigir esforço real. O que é fácil desde o início raramente tem valor duradouro. O que é difícil no começo e que você atravessa é o que cria o orgulho real, que a facilidade nunca cria. A aplicação: identifique algo que você abandonou ou está pensando em abandonar por ser difícil. Pergunte com honestidade: estou considerando parar porque encontrei evidências reais de que é o caminho errado ou porque o desconforto do processo está maior do que minha vontade de continuar? Se a resposta for a segunda, o que você precisa não é de uma decisão de parar. É de uma decisão de continuar por mais 90 dias antes de avaliar novamente. A aplicação:
Identifique algo que você abandonou ou está pensando em abandonar por ser difícil. Pergunte com honestidade: estou considerando parar porque encontrei evidências reais de que é o caminho errado, ou porque o desconforto do processo está maior do que minha vontade de continuar? Se a resposta for a segunda, o que você precisa não é de uma decisão de parar, é de uma decisão de continuar por mais 90 dias antes de avaliar novamente. E se você continuar e ainda assim não funcionar depois de 90 dias de comprometimento genuíno, aí você tem dados reais para tomar uma decisão informada. Mas a maioria das pessoas para antes de ter esses dados. E a maioria das coisas que poderiam ter mudado a vida ficam incompletas, não porque eram impossíveis, mas porque foram abandonadas antes de ficarem possíveis. Número 6. A gentileza que você oferece ao mundo volta para você de formas que não consegue prever. Marco Aurélio escreveu: a gentileza é invencível, mas apenas quando é sincera, sem hipocrisia ou fingimento. E havia uma observação prática por baixo dessa instrução filosófica. A gentileza genuína não é apenas moralmente certa. É estrategicamente inteligente para quem quer viver bem. Quando você age com gentileza genuína, cria um tipo de reciprocidade que opera de formas que nenhuma estratégia calculada poderia criar. Não porque o universo recompensa a bondade de forma mágica, mas porque as pessoas percebem a diferença entre gentileza genuína e gentileza calculada, e respondem à genuína com uma lealdade e uma reciprocidade que a calculada nunca alcança. A ciência confirma que atos de gentileza genuína ativam o sistema de recompensa do cérebro, tanto em quem dá quanto em quem recebe. Quem age com gentileza regular experimenta níveis mais baixos de cortisol, melhor humor e maior satisfação geral com a vida. A aplicação concreta para hoje: escolha uma pessoa no seu entorno que poderia se beneficiar de um ato de gentileza que você pode oferecer sem custo excessivo para você mesmo. Não um gesto calculado, uma ação genuína de cuidado que não espera retorno específico. E observe o que isso faz com o seu próprio estado emocional ao longo do dia. A aplicação concreta para hoje: escolha uma pessoa no seu entorno que poderia se beneficiar de um ato de gentileza que você pode oferecer sem custo excessivo para você mesmo. Não um gesto calculado para criar obrigação. Uma ação genuína de cuidado que não espera retorno específico. E observe o que isso faz com o seu próprio estado emocional ao longo do dia. Porque a gentileza tem esse efeito paradoxal. Enriquece quem dá tanto quanto quem recebe. Às vezes mais. Epicteto dizia que o homem que age com bondade apenas quando é conveniente não entendeu o que é bondade. A bondade real é a que você escolhe quando não é conveniente, quando ninguém está olhando, quando há um custo real. E é exatamente essa bondade que cria o tipo de caráter que a felicidade duradoura exige como fundação. Número 7. Dizer sim para o novo é dizer sim para crescer. Epicteto disse: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E há uma aplicação específica dessa instrução que a maioria das pessoas nunca considera. Como você reage quando a vida apresenta algo novo, desconfortável ou fora da rotina, determina diretamente o quanto você cresce e o quanto você se satisfaz com a vida ao longo do tempo. O ser humano tem um viés natural de preferir o familiar. É mais seguro, mais previsível, mais confortável. Mas o familiar, por definição, não pode te surpreender, te transformar ou te revelar aspectos de você mesmo que você não sabia que existiam. Só o novo pode fazer isso. Os estoicos acreditavam que o crescimento requer saída da zona de conforto de forma regular e deliberada.
Não por masoquismo ou por busca de dificuldade pelo próprio valor da dificuldade, mas porque o ser humano, que nunca sai do familiar, inevitavelmente encolhe em vez de expandir ao longo do tempo. A aplicação: identifique uma coisa que você tem recusado por desconforto ou por medo de não ser bom nisso. Pode ser uma conversa, uma atividade, uma oportunidade ou uma mudança. Agora pergunte: se eu soubesse que ia sobreviver ao desconforto inicial, valeria tentar? Se a resposta for sim, o único motivo para não tentar é o medo do desconforto temporário. E o desconforto temporário é um preço muito pequeno para o que pode estar do outro lado. A aplicação: identifique uma coisa que você tem recusado por desconforto ou por medo de não ser bom nisso. Pode ser uma conversa difícil que precisa acontecer, uma atividade nova que te atrai, mas que parece arriscada, uma oportunidade que você considerou, mas recusou pela incerteza do resultado. Agora pergunte: se eu soubesse que ia sobreviver ao desconforto inicial, valeria tentar? Se a resposta for sim, o único motivo para não tentar é o medo do desconforto temporário. E o desconforto temporário é um preço muito pequeno para o crescimento que pode estar do outro lado. Epicteto dizia que a maioria das pessoas não vive, apenas existe. E a diferença entre viver e existir é exatamente essa disposição de entrar no novo mesmo sem garantias de que vai ser fácil ou que vai dar certo da forma esperada. Escreva nos comentários qual hábito dessas 10 verdades você vai praticar primeiro. Número 8. Presente sem telefone é presente de verdade. Sêneca disse algo que parece escrito para o mundo atual. Apesar de ter 2000 anos, aquele que está em todos os lugares não está em lugar nenhum. Ele estava descrevendo o custo da atenção dividida, o preço que pagamos quando nossa presença física está num lugar e nossa atenção mental está em outro. O smartphone moderno é a máquina mais eficiente de roubo de presença que já foi criada, não por malícia, por design deliberado de sistemas que são otimizados para capturar e manter sua atenção o máximo possível. E cada minuto que sua atenção está no telefone, quando poderia estar na vida real, é um minuto de vida real que não aconteceu de verdade. Estudos mostram que o uso excessivo de smartphones está diretamente ligado a maiores níveis de ansiedade, depressão e distúrbios do sono. Não porque o conteúdo é necessariamente ruim, mas porque a fragmentação constante da atenção impede que qualquer experiência seja vivida com a profundidade que cria memória real e satisfação real. A aplicação que muda tudo. Escolha um período de 2 horas por dia onde o telefone fica fora do alcance e fora da vista, não silenciado, fora do alcance. Observe o que acontece com a qualidade da sua presença nas conversas, nas refeições e nas atividades durante esse período. A diferença vai ser imediata e surpreendente. A aplicação que muda tudo. Escolha um período de 2 horas por dia onde o telefone fica fora do alcance e fora da vista. Não silenciado, fora do alcance. Observe o que acontece com a qualidade da sua presença nas conversas, nas refeições e nas atividades durante esse período. A diferença vai ser imediata e surpreendente. Sêneca escreveu que o homem que não consegue ficar sozinho consigo mesmo em silêncio por 2 horas sem buscar estímulos externos é um homem que não conhece a si mesmo. E não conhecer a si mesmo é o obstáculo mais fundamental para qualquer forma de felicidade real. Porque você não pode construir uma vida alinhada com quem você é se nunca ficou quieto o suficiente para descobrir quem você é. Número 9. Relacionamentos profundos são o ativo mais valioso da vida. Marco Aurélio escreveu algo que resume décadas de observação sobre o que realmente cria felicidade duradoura. Os homens existem por causa uns dos outros. Não pela riqueza que acumulam, não pelos títulos que conquistam,
pela conexão genuína que criam com outros seres humanos. O estudo de Harvard sobre desenvolvimento adulto, que acompanhou centenas de pessoas por mais de 80 anos, chegou a uma conclusão que contradiz quase tudo que a cultura de sucesso prega. O fator mais fortemente associado à felicidade duradoura e à saúde ao longo da vida não é riqueza, fama ou conquistas profissionais. É a qualidade dos relacionamentos próximos. Não a quantidade de amigos nas redes sociais, a profundidade das conexões reais com as pessoas que você genuinamente conhece e que genuinamente te conhecem. Os estoicos entendiam que o ser humano é fundamentalmente um ser social e que tentar construir felicidade isolado dos outros é construir em areia. A tranquilidade interior que o estoicismo cultiva não é isolamento. É a base sólida a partir da qual conexões genuínas com outros podem ser construídas sem a ansiedade e a dependência que destroem relacionamentos. A aplicação concreta. Identifique uma relação importante na sua vida que tem recebido menos atenção do que merece. Não porque você parou de se importar, porque a vida ficou ocupada. Marque um encontro real com essa pessoa nos próximos 7 dias. Não uma mensagem, um encontro de presença real. A aplicação concreta. Identifique uma relação importante na sua vida que tem recebido menos atenção do que merece. Não porque você parou de se importar, porque a vida ficou ocupada e o urgente foi tomando o espaço do importante. Marque um encontro real com essa pessoa nos próximos 7 dias. Não uma mensagem, um encontro de presença real sem telefone na mão. E observe o que uma hora de presença genuína faz com a qualidade dessa relação comparado com semanas de mensagens esparsas. Marco Aurélio dizia que a maior riqueza que um ser humano pode acumular não é material. É a rede de pessoas que genuinamente se importam com você e com quem você genuinamente se importa. E essa rede não se constrói acidentalmente. É construída com atenção, com tempo e com presença real investidos de forma consistente. Número 10. A felicidade que você busca já está disponível agora. Esta é a verdade final e a mais profunda. E é a que mais vai surpreender você porque contradiz diretamente a lógica com que a maioria das pessoas vive. Epicteto disse algo que parece impossível até você entender o mecanismo por baixo. Riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Ele não estava pregando pobreza ou privação. Estava descrevendo uma lei sobre a felicidade que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem descobrir. A felicidade não está na chegada. Está na forma como você se relaciona com o que já existe. A mente humana é extraordinariamente eficiente em se adaptar ao que tem e em imediatamente criar novos desejos pelo que não tem. Isso significa que qualquer coisa que você consiga, qualquer objetivo que você alcance, vai criar felicidade por um período e então a mente vai se adaptar e criar um novo desejo. É um ciclo que nunca se fecha se a felicidade continuar dependendo de conseguir mais. A saída desse ciclo não é parar de querer crescer ou de ter objetivos. É cultivar a capacidade de estar genuinamente bem com o que existe agora, enquanto trabalha em direção ao que quer construir. Não felicidade fingida que nega os problemas. Felicidade real que encontra valor genuíno no presente sem precisar que o futuro seja diferente para isso. Marco Aurélio praticava isso todos os dias através do diário. Antes de dormir, examinava o que havia de genuinamente bom naquele dia. Não porque tudo era bom, mas porque o hábito de encontrar o que era bom criava ao longo do tempo uma mente que era progressivamente mais capaz de encontrar valor e satisfação no presente, em vez de adiar essa satisfação para um futuro que nunca chega da forma planejada. A aplicação final.
Por 30 dias, antes de dormir, escreva 3 coisas específicas que aconteceram naquele dia que tinham valor genuíno. Não genéricas como saúde e família. Específicas. A conversa que te surpreendeu. O momento de silêncio que foi restaurador. A decisão que você se orgulha de ter tomado. A refeição que foi melhor do que esperava. O pensamento que clarificou algo que estava confuso. Essa especificidade é o que transforma gratidão de conceito bonito em prática real, que muda progressivamente a forma como a mente processa a vida cotidiana. Porque o que você treina sua mente a perceber é o que ela vai perceber cada vez mais facilmente. E uma mente treinada para encontrar valor no presente é uma mente que está progressivamente mais feliz com a vida que já tem, enquanto trabalha para construir a vida que quer ter. Marco Aurélio praticava isso durante décadas, e a serenidade que emanava, que todos ao seu redor descreviam como quase sobrenatural, não vinha de circunstâncias favoráveis. Vinha de uma mente treinada para encontrar o que tinha valor em qualquer circunstância, mesmo nas mais adversas que um ser humano poderia enfrentar. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto viveram em épocas, com recursos e em circunstâncias completamente diferentes. Mas chegaram às mesmas conclusões sobre felicidade, porque observaram a mesma realidade com honestidade suficiente para ver o que estava lá, independente das circunstâncias pessoais de cada um. A felicidade que não depende do externo. A leveza que a seriedade excessiva impede, a restauração que a natureza oferece, a proteção das horas da manhã, a perseverança no que ama, a gentileza que volta multiplicada, o sim para o novo que cria crescimento, a presença real que os dispositivos roubam, os relacionamentos que são o ativo real da vida. E a felicidade que já está disponível agora, esperando apenas que você mude a relação com o presente. Essas 10 verdades não são sobre alcançar um estado permanente de euforia sem problemas. São sobre construir uma relação com a vida que encontra genuíno valor no que existe, que suporta o que é difícil sem se destruir e que cresce de forma consistente em direção ao que importa de verdade. A felicidade que os estoicos descreviam não era a ausência de problema, era a presença de equilíbrio. E esse equilíbrio está disponível para qualquer pessoa disposta a cultivá-lo com a mesma seriedade com que a maioria das pessoas persegue conquistas externas que nunca entregam o que prometem de forma duradoura. Curte esse vídeo se chegou até aqui. Escreve nos comentários qual dessas 10 verdades você acha mais difícil de praticar, porque quero saber onde o desafio real está para você. Compartilha com alguém que está buscando felicidade e não consegue encontrá-la no lugar certo. E se inscreve no canal para mais sabedoria que transforma. Até o próximo. Permaneça estoico e permaneça construindo.